Hoje vamos falar sobre o primeiro incumprimento da MacLear, já a seguir. Olá a todos, o meu nome é Diana Nunes e este é o canal Renda Maior. Ora, no outro dia estava a rever o meu portfólio e reparei numa coisa que acontece a muita gente e que não é só em Portugal, mas um pouco por todo lado. Nós temos uma enorme tendência para deixar dinheiro parado. Dinheiro parado na conta à ordem, dinheiro parado em contas poupança, dinheiro parado em depósitos que rendem praticamente nada e continuamos a ouvir aquela frase clássica do mais vale pouco, mas seguro. O problema é que hoje pouco, mas seguro muitas vezes significa perder dinheiro para a inflação todos os meses. É uma perda silenciosa, não se sente no final de um dia, nem no final de uma semana, mas ao fim de um ano, ao fim de 10 ou 20 anos a diferença é enorme. E eu cresci até a ouvir que os depósitos a prazo eram o sítio certo para o dinheiro. E atenção que eu não tenho nada contra os depósitos, inclusive até tenho depósitos a prazo no meu portfólio, porque fazem parte da estratégia de capital seguro. Mas por si só, será mesmo um plano de vida? Será que esta ideia está certa? Porque eu quero mesmo é construir património e preciso de aproximar-me da independência financeira, portanto eu vou precisar de decisões pequenas e consistentes que coloquem o meu dinheiro a trabalhar. E é por isso então que eu aloco uma parte do meu dinheiro também a peer-to-peer lending, não para substituir ETFs ou imobiliário, mas como uma peça bem definida do meu puzzle. Não é a peça principal, não é uma solução mágica, é apenas um componente com uma função clara. Para mim, o portfólio saudável é exatamente isso. Várias peças, cada uma a cumprir o seu papel e nenhuma com o poder de destruir tudo se houver um mês com menos bons resultados. Portanto, eu vou passar para o meu computador e vou-vos mostrar então o investimento que fiz este mês. Eu decidi investir 250 € na MacLear, nesta peer-to-peer. Não é um valor elevado, como sabem, mas é o suficiente neste caso até para manter aqui o hábito e reforçar a minha estratégia de diversificação. Eu gosto desta abordagem porque reflete a vida real. Isto não é aquela fantasia na internet de pões aqui 10 mil e reformas-te daqui a 2 anos. É o oposto disso. É disciplina, consistência e controle. Portanto, eu peguei e coloquei então aqui na MacLear, na plataforma onde eu invisto mensalmente, Suíça, e fui aqui então registrando todo o processo também para poder explicar neste vídeo passo a passo. A MacLear, para quem ainda não conhece, é uma plataforma europeia de financiamento de empresas, com base na Suíça, e uma das coisas que mais me chamou a atenção desde o início foi a simplicidade e a transparência. O investimento aqui é acessível, o mínimo quem quiser começar, e também é ótima para poder começar a aprender sem pressão. A lógica aqui é direta, escolhes os projetos, analisas as empresas, os detalhes do empréstimo que vais receber e depois vais recebendo pagamentos ao longo do tempo do que investiste. Esta ideia de receber pagamentos ao longo do tempo já é para muitas pessoas assumirem que isto é de capital garantido, e não é. As peer-to-peers não são isentas de risco e o objetivo aqui deste vídeo é falar de uma forma adulta, sem hype, sem medo exagerado, sem histórias cor-de-rosa, e por isso, antes de mostrar o que eu vou fazer este mês, precisamos também de falar do tema que toda a gente associa às peer-to-peer, que é o risco, os defaults, os incumprimentos. A pergunta que vai separar aqui um investidor consciente de um investidor ingênuo não é quanto é que isto rende, é o que é que acontece quando algo corre mal. A questão principal não é se os problemas vão acontecer, mas como é que a plataforma vai reagir quando eles acontecem. Então a MacLear partilhou recentemente um caso real que para mim é um dos maiores testes de credibilidade que uma plataforma peer-to-peer pode enfrentar, que é o seu primeiro default da sua história, o seu primeiro incumprimento. Em julho de 2025, uma empresa financiada na plataforma, a Vibro Edil, entrou em processo de falência em Itália. Este foi o primeiro default aqui da plataforma e aqui vem a parte mais importante. Os investidores recuperaram 100% do capital investido, não houve perda de capital e ainda esta recuperação total não exigiu a utilização do Provision Fund que eles tinham criado para estas situações. Foi alcançada através de uma estratégia disciplinada de recuperação e negociação. E porquê que isto é relevante? Porque muitas plataformas falam em fundos de proteção, mecanismos de risco, mas poucas mesmo mostram como tudo funciona num cenário real de default. Neste caso, o empréstimo estava garantido desde o início por um colateral sólido, com ativos tangíveis para suportar este financiamento. E quando surgiu o problema de pagamento, a plataforma seguiu um processo claro. Houve contacto imediato com o devedor para perceber a situação, seguido de uma fase de cobrança suave, quando os atrasos ultrapassaram os prazos iniciais. O objetivo dessa fase foi sempre tentar resolver a situação de uma forma eficiente, não avançar logo com processos judiciais longos e também dispendiosos. Há aqui também uma conversa adulta que é preciso ter. Em muitos cenários de recuperação, a prioridade principal aqui, neste caso, é o capital. Os juros acumulados durante estes períodos de atraso podem não estar garantidos.
E isto é o essencial para não romantizar aqui os retornos dos peer-to-peer. Estamos a investir em empresas reais que também têm, estas empresas, dificuldades reais. E a verdade é que no caso da Vibra Edil, em vez de seguir o caminho tradicional de insolvência, que pode demorar anos e resultar em recuperações parciais, a McLear negociou um acordo privado de reembolso. A lógica foi simples, aqui pragmática, recuperar o capital de forma eficiente, manter controle sobre o processo e evitar atrasos aqui judiciais desnecessários quando existe então cooperação. O resultado foi a devolução então total do capital e o encerramento do caso sem perdas para os investidores. E é aqui que as plataformas mostram realmente a sua qualidade. Não quando tudo corre bem, mas quando algo corre mal. A plataforma também partilhou aqui o que aprendeu com esta experiência. Foram feitas também algumas melhorias com processos internos, de comunicação, de atualizações mais rápidas aos investidores, assim que factos legais e financeiros são confirmados, e procedimentos mais claros para situações envolvendo colaterais. Um default, um incumprimento, mesmo quando termina bem, é sempre um teste de stress para uma plataforma. É sempre um marketing negativo que pode acontecer. Vamos então passar aqui para o meu computador para ver então o investimento que foi feito este mês. Antes de mais, vocês podem ver então aqui os vários investimentos que estão disponíveis. Vocês podem ver aqueles que neste momento estão abertos para recolher investimento, de forma então a percebermos, temos alguns de categoria BBB e projetos Scoring A. Portanto, temos aqui dois, temos aqui em Itália e também na Grécia, e depois temos aqui mais dois categoria Triple B. Portanto, aqui em termos de segurança, o A será melhor, digamos, em termos de segurança do que os restantes. Eu escolhi este, a Petrol Marca. Ele tem um período de 13 meses com uma taxa de juro de 14,4 anual. Portanto, nós temos aqui já 7,95 em termos de valor angariado. Vamos então aqui aceder. Vou-vos mostrar aqui então a informação. Temos aqui estas dados, os valores, e o que é que então temos aqui, para traduzir em português para mais fácil. A Petrol Marca é uma sociedade anónima italiana que tinha como base então aqui o que eles faziam, era uma pequena comerciante de combustíveis e derivados de petróleo. Em 2022, ela que foi criada em 2008, em 2022 a Petromarca deixou o comércio dos combustíveis e reposicionou-se no segmento de equipamentos de telecomunicações. E agora o que é que eles fazem? Fornecem componentes e subsistemas configurados para infraestruturas de comunicação e telemetria, portanto elementos de antena, módulos RF, micro-ondas, invólucros, estruturas metálicas e conjuntos de cabos e hardware relacionado. Portanto é uma empresa agora de engenharia, de produção de telecomunicações business to business, B2B. Portanto, acho muito interessante, acho que é aqui também interessante a forma como esta empresa está a tentar aqui fazer a reconfiguração do mercado, daquilo que seria o seu segmento, e por isso, neste momento temos aqui o desempenho financeiro, que parece muito interessante também aqui, e potencial para os próximos anos. Obviamente que sempre que uma empresa cria uma nova marca ou cria um novo negócio, tendo já uma posição inicial totalmente diferente do que aquilo que está a operar agora, acaba por ser diferente e, na minha ótica, até muito desafiante. Contudo, temos aqui também a informação da análise da receita e a rentabilidade, que em 2024 a receita cresceu, a margem bruta caiu, a verdade é essa, de 21%, portanto, mas a rentabilidade em termos absolutos continua aqui a aumentar. Portanto, vocês têm aqui as principais tendências, as observações financeiras, eu não vou estar a ler aqui, porque senão gostaria simplesmente a ler a informação que vocês podem ler diretamente, mas em termos de negócio pareceu o mais interessante, com o scoring também A. Relativamente então ao investimento, vamos então fazer aqui um investimento de 250 € nesta empresa para continuar a diversificar o meu portfólio. Como podem ver, o investimento foi feito com sucesso e, neste caso, o que acaba por acontecer é, e para mim, obviamente, sempre analisei os projetos que estão disponíveis, cada projeto vai mostrar a taxa anual, o prazo e o nível de risco, e eu não vou encarar isto, ou nunca encaro isto como jogo de quem paga mais ou eu vou ganhar mais se for atrás deste tipo de projeto. Aqui é diferente. Os meus critérios são a duração, obviamente, do próprio projeto, também aqui o nível de risco, acho que é muito importante, a diversificação e o encaixe também no meu portfólio global e escolher aqui um projeto relativamente curto, visto isto a longo prazo, obviamente que eu gosto até deles mais curtos, uma taxa atrativa, e vou então colocar aqui uma parte do meu capital, que neste caso foram 250 €.
Vocês podem abrir os projetos, rever todos os detalhes, escolher o montante e depois confirmar. Para quem é novo na plataforma, a navegação aqui é intuitiva, como podem ver. Existe também um painel principal com o saldo disponível, os ganhos, os investimentos ativos. Existe uma lista de projetos onde é fácil, de facto, comparar as taxas, prazos e níveis de risco. E, claro, toda a documentação detalhada sobre cada empresa que é financiada. E é aí que deve estar a tua atenção. Nas peer-to-peer, a vantagem não está em prever o futuro, está em ler, analisar e escolher com critério. E volto a reforçar isto quantas vezes for preciso. Isto não é um produto garantido, peer-to-peer tem risco, atrasos podem acontecer, incumprimentos, mudanças no contexto económico fazem parte de tudo aqui do investimento. O caso da Vibro e Deal mostra apenas que um incumprimento pode acontecer e ainda assim resultar numa recuperação total do capital, dependendo, obviamente, do colateral, da estrutura e da execução. Claro que a pergunta fica um pouco mais simples, que é, se calhar preferimos uma plataforma que diz não há aqui defaults ou uma plataforma que diz houve um default e foi assim que lidamos com ele. Aproveito e vou falar aqui também de umas regras práticas para se investir em peer-to-peer de uma forma inteligente, especialmente se estás a construir um portfólio com uma margem mensal limitada. A estratégia aqui não é colocar tudo num único sítio, a estratégia é diversificar até por vários projetos ou peer-to-peer para que, de facto, não se comprometam os resultados. Equilibrar o risco, misturar projetos mais seguros, como por exemplo mais arriscados, de risco mais moderado, em vez de procurar, por exemplo, extremos, aqueles que dão a máxima rentabilidade. É ler atualizações, informação sobre as empresas e também sobre a própria plataforma, porque ignorar dados em peer-to-peer é como conduzir de olhos fechados. E nós devemos pensar em longo prazo. O que define aqui é a consistência e a gestão de risco ao longo do tempo. E é exatamente por isso que eu invisto valores pequenos de forma recorrente. Não para impressionar ninguém aqui com números, não quero estar a mostrar 1.000, 2.000, 3.000 euros, não faz sentido, mas sim construir um sistema que funcione na vida real. E este mês investi mais 200 euros na MacLear. Para mim é simplesmente mais um investimento a fazer. Nós temos outros investimentos que fazemos também no nosso portfólio, podemos fazer de ETFs, eventualmente Bitcoin, para quem entende, obviamente, e aceita o risco, produtos de capital garantido, quando fazem sentido, imobiliário para quem segue essa estratégia e gosta dos imóveis, e peer-to-peer aqui é como componente de diversificação e rendimento, cash flow. Aproveite também, se quiser saber mais sobre esta plataforma, clica no link que vai estar aqui em baixo na descrição. Esta plataforma apoia este vídeo através de referidos, portanto, se vocês se registarem, acabam por ajudar aqui o canal, com certeza que depois com a vossa conta podem referenciar os vossos amigos e familiares e também ganhar com isso. Portanto, se fizer sentido para o vosso perfil, cliquem então no link da descrição e conheçam a MacLear. Se estás a pensar em começar, faz isso então de uma forma inteligente, começa pequeno, analisa tudo com calma e nunca invistas só porque viste um vídeo no YouTube como este. O capital está sempre em risco, tu é que vais controlar o processo, a tua diversificação, a tua análise e a tua consistência. Entretanto, se gostaram deste vídeo, eu vou pedir então por favor que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto. Quanto a mim, já sabem, vejo-vos no próximo vídeo.